Errar é humano. Quem nunca ouviu essa frase antes? Esquecer uma data de aniversário, comprar um presente maior ou menor, pegar a rua errada. Para muitos isso é até normal. Afinal, cometemos erros todos os dias. E não existe uma pessoa no mundo que não tenha cometido um deles. E por mais estranho que seja, eles são extremamente importantes, pois com eles é que aprendemos e evoluímos. Mas e quando esses erros são sérios demais e custam milhões de dólares? Dá um certo desespero, não é? Então se acomode e venha conhecer os erros mais caros da história. Seja muito bem-vindo, você entrou no Universo Abissal. E se você não se inscreveu ainda, já faz isso agora. A família Abissal está crescendo aos poucos e sua inscrição é muito importante. Garanto que você não vai se arrepender. Já aproveita e ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like. E sem mais enrolações, segue o vídeo. Inversão fatal. Se você quiser se aventurar na bolsa de valores, é bom ser cuidadoso. Um erro pode custar milhões, a você ou ao seu cliente. A empresa japonesa Mizuho Securities estava prestes a vender uma das suas ações por 610 mil ienes, cerca de 5 mil dólares, na Bolsa de Valores de Tóquio. Mas algum funcionário meio distraído, que era responsável pelo processo, acabou cometendo um pequeno engano. Ele inverteu a ordem dos números. Ao invés de colocar uma ação por 610 mil ienes, ele colocou 610 mil ações por 1 ien cada. Aí imagina o estrago. A empresa até abriu um processo para cancelar a transação, mas sem sucesso. Esse pequeno errinho custou 225 milhões de dólares para a empresa. Balada perigosa. Nas gravações do filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, uma relíquia acabou sendo alugada na Martin Guitar Museum para uma cena do filme. O violão, que foi usado pela atriz Jennifer Jason no filme, era extremamente raro e teria aproximadamente 150 anos de idade. O problema foi que em uma das cenas, o violão deveria ser substituído por um falso, para que Kurt Russell pudesse destruir o instrumento. Mas, por um pequeno esquecimento, eles não avisaram o ator sobre esse fato, e ele acabou destruindo o instrumento que era avaliado em mais de 200 mil dólares. Quase! Buscando modernizar seus serviços, a ferroviária SNCF encomendou 2.000 novos trens em 2014. O custo foi a bagatela de 15 bilhões de euros. Só que todos esqueceram de um pequeno detalhe: medir as estruturas das ferrovias. Quando os pedidos foram feitos, as informações quanto às medidas eram referentes às estações projetadas nas últimas 3 décadas. Porém, muitas das estações mais antigas ainda eram ativas e tinham uma estrutura mais estreita. E, quando ficaram prontos, os trens acabaram sendo muito grandes para os trilhos dessas estações. Para solucionar o problema, a empresa teve que gastar mais 50 milhões de euros além do previsto. Mas o que são 50 milhões para quem gastou 15 bilhões, não? Tropeço milionário. Esse caso ficou bem conhecido. A pintura Flores, de Paola Pórpora, do século XVII, avaliada em 1.540.000 dólares, foi danificada quando um garoto de 12 anos, que estava visitando a exposição, tropeçou e, no impulso de se segurar, esbarrou no quadro e acabou fazendo um buraco nele. David Sun, principal organizador do evento, informou que foi um acidente raro e que o menino e sua família lamentam muito e não vão ser alvo de nenhum tipo de punição. Esse caso, por sorte, foi possível fazer a restauração, porém o valor de um quadro restaurado não é o mesmo, mas o estrago poderia ser muito maior. Próximo ao ocorrido estava um autorretrato de Leonardo da Vinci, avaliado em 200 milhões de euros. Vaso ruim não quebra. Em 2006, em Cambridge, Inglaterra, um visitante britânico quebrou vasos chineses de porcelana, com mais de 300 anos de idade, quando tropeçou ao pisar no cadarço de seus sapatos, e acabou caindo de uma escada, e na tentativa de se equilibrar, acabou destruindo os objetos. O valor do estrago não pôde ser calculado, mas os responsáveis pela exposição disseram que iriam tentar reconstruir os vasos. Cotovelada assassina. Também em 2006, mas nos Estados Unidos, o magnata Steve Wynn danificou com uma cotovelada uma tela de Picasso, Le Rêve, avaliada em 139 milhões de dólares. Por sorte ou azar, ele mesmo tinha acabado de comprar o quadro. Chiclete para mais tarde. Um menino de 12 anos que visitava o Instituto de Artes de Detroit, nos Estados Unidos, colocou um chiclete em um quadro que vale 1,5 milhão de dólares. A obra é da pintora Ellen Frank Taylor.
e se chama The Bay. O chiclete deixou uma mancha na pintura. Esse caso, diferente dos outros, foi proposital. O garoto que visitava o museu junto com sua escola teve como punição ser suspenso das aulas. A pintura é de 1963 e é uma das mais importantes obras da coleção de arte moderna do museu. Os especialistas tentaram retirar a mancha com um solvente, mas só depois de muito estudo para saber a composição do chiclete para evitar maiores danos. Prejuízo astronômico. Perder o celular ou a carteira em casa. Esqueceram de deixar as chaves. Tudo isso é compreensível. Mas você já imaginou perder uma sonda de 125 milhões de dólares? Isso ocorreu em 1998, quando a NASA enviou um satélite para o espaço. Porém, um tempo depois de lançado, ele começou a se desviar do caminho correto e logo após perderam o sinal. O que seria? Roubo? Uma rebelião das máquinas? Não. O que ocorreu foi um pequeno equívoco do engenheiro responsável pela programação da rota. Ele utilizou unidades de medida diferentes. O que ocorre é que ele calculou usando medidas imperiais, quando deveria ter usado o sistema métrico. Após muitos cálculos, foi concluído que a sonda estava na órbita de Marte e nunca foi recuperada. Viagem barata. Muitos prejuízos no mercado de comércio eletrônico estão associados a falhas técnicas, como cesta de compras que não são atualizadas e sites inteiros que saem do ar por não darem conta de um pico de demanda. Mas algumas vezes, os erros são humanos, e um simples deslize pode ter consequências catastróficas. Foi assim com a empresa aérea Alitalia, em 2006. Eita, nem complicado, hein? Ela anunciou as passagens do Canadá para Chipre por $39, ao invés de $3.900. Algum funcionário de um site de comparação de preços descobriu a falha e publicou a notícia em um fórum online de viagens. Quando perceberam o erro, já era tarde demais. Foram vendidas mais ou menos 2.000 passagens em questão de horas. A empresa italiana tentou cancelar as passagens emitidas, mas acabou honrando as compras feitas, e com isso perdeu cerca de 7,7 milhões de dólares. E aí, já cometeu um errinho desses? Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu e se você já fez algo parecido. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha. Um abraço e até mais!